crossover, né, que é a palavra correta, que é uma espécie de aparição, relação entre personagens. Por exemplo, quando vocês assistem lá Os Vingadores, então, você assistiu lá o filme Os Vingadores, você tem heróis de outros universos, né, participando de uma mesma situação. Então, você tem ali o Homem-Aranha, que tem o universo do Homem-Aranha. Você tem, sei lá, o Capitão América, que tem o universo do Capitão América. Isso aí é um crossover, tá? É uma espécie de intertextualidade. A paródia que todo mundo já fez em algum momento, não é isso? Quem passou pela escola e não fez paródia, eu acho que não conseguiu passar pela escola. Eu tenho uma paráfrase, né? A diferença da paródia e da paráfrase, tá, gente? É que a paródia é a recriação de uma obra, tá? Então, assim, a paródia eu pego aquela obra e vou recriar, normalmente dando sentido cômico, mas não é sempre cômico, tá? E a paráfrase é uma espécie de reescrita de um texto original, mas mantendo a ideia daquele texto. Eu tenho a epígrafe, né, para quem pega livro, normalmente, você sempre tem ali uma espécie de introdução a tema, você tem ali uma citação, né, e o pastiche, né, que o pastiche normalmente é cópia. Agora, se eu for falar, vou tirar aqui, tá? Pode tirar? Pode, né? Se eu for falar, por exemplo, dos tipos de... Deixa eu voltar. Estão me enxergando? Sim, né? Se eu for falar, por exemplo, dos tipos de intertextualidade, e aí, quando vocês pegarem as avaliações externas, o Enem, aí, quem for fazer, a FUVEST, né, alguns, não sei se quem vai fazer. Então, assim, eu vou ter que entender, por exemplo, que aquele texto faz referência a um outro. A partir do momento que eu não conseguir entender, eu preciso fazer essa leitura, e aí é uma leitura séria mesmo, tá, galera? Se eu não fizer essa leitura, eu perdido. Então, quando você, vou retomar o que eu tinha falado antes, né? Quando você pega um texto, que você faz a leitura lá na prova do Enem ou da FUVEST, e você não consegue entender, aí a culpa não é exatamente do texto, né? Então, assim, eu preciso fazer mais leitura para conhecer as referências que estes textos estão me trazendo para poder fazer uma interpretação, no mínimo, condizente com aquilo que está sendo pedido. Beleza? Tudo tranquilo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso voltar? Beleza, então. Boa, Nildo. Pode continuar. Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá, tá? Eu coloquei aqui, eu falei desse tipo de intertextualidade, mas o que eu vou citar aqui é a temática, né, que é referente ao tema, a estilística, a implícita e a explícita, tá? São essas intertextualidades que eu vou tratar nesta aula, tudo bem? Deixa eu voltar aqui e apresentar, né, de novo. Estou me perdendo um pouquinho aqui, mas a gente... Olha só, depois eu disponibilizo, tá, esse material aqui, tá, gente? Os vários tipos de intertextualidade, eu até comentei, né? Onde que nós enxergamos bastante intertextualidade, né? Literatura, obras de arte, as músicas trabalham demais, as charges, as tirinhas, né, gente? As tirinhas, deixa isso aí muito, muito à vontade, as tirinhas trabalham demais com intertextualidade, tá? E aí eu volto a dizer, tá, gente? Por que eu estou batendo muito nessa tecla aí da leitura? É assim, se você lê um texto, se você lê uma tirinha, se você leu uma charge, entendeu? E você não consegue entender o que está acontecendo, você precisa ler mais, tá? Então, por exemplo, quando eu pego lá a Turma da Mônica, não sei quem faz leitura da Turma da Mônica, né? E eu conto, por exemplo, uma história de princesa dentro do gibi, né? Dentro da Turma da Mônica. Eu tenho a estrutura do HQ, né? Eu tenho a estrutura do HQ, mas eu tenho uma história, né? Uma narrativa que, na teoria, não caberia nessa estrutura.
Beleza? Então, é aí que nós vamos entender como que funciona esta intertextualidade. Tudo bem? Vamos passando aqui. Professor, a aula está interessante. Ó, qualquer coisa vocês me interrompam, se precisar, tá? Que a gente... Eu paro aqui e volto aí para a pergunta. Olha só que legal. Quando eu falo intertextualidade temática, eu estou citando um tema, concorda comigo? Então, assim, eu não estou falando da alusão, não estou falando da paródia, não estou falando da paráfrase, não estou falando da epígrafe, do pastiche, eu estou falando do tema. Então, assim, eu tenho especificamente o tema para ser trabalhado, e dentro deste tema, eu tenho aí uma situação em que vários autores, eles começam a trabalhar em cima daquilo lá. Então, você percebe que um texto está remetendo ao outro. Aí você vai falar, professor, mas não é plágio? Não. Há uma diferença muito grande entre o plágio e a intertextualidade, tá, gente? Eu acho que eu peguei aqui alguns exemplos. Acho que tá na próxima eu vou até pegar, vou mostrar para vocês. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um determinado período, né, que é trabalhado, por exemplo, quando você pega os movimentos literários, eu vou citar língua portuguesa. Então, eu tenho vários autores trabalhando com o mesmo tema, de forma diferente, mas trazendo os mesmos assuntos. Então, quando eu pego matéria jornalística, quando vocês assistem, por exemplo, uma matéria jornalística, então, assim, eu vou lá na Record, assisto uma reportagem. Eu vou na Globo, vou no SBT, vou na Band, vou na Cultura. Eu percebo que o tema vai ser o mesmo, mas eu não consigo fazer da mesma forma que o meu colega de outra emissora, porque entra naquilo que eu falei anteriormente, né? Cada um trabalha de acordo com as suas vertentes, né? Então, por exemplo, eu tenho aí a nossa Vênus Platinada aí da Globo, ela tem uma forma de trabalhar. Aí eu vou na Cultura, é totalmente diferente. Entendeu? Hoje vocês conseguem perceber até mais fácil do que anteriormente. Tudo bem? Posso continuar? Olha só que legal, ó. Quando eu falo de dois romances que tratam sobre o mesmo tema, né? Eu tô falando aí de dois caras que trabalham os mesmos conceitos de forma diferente, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu peguei esse exemplo aqui, ó. Quando vocês pegam... Alguém aí já leu Dom Casmurro e São Bernardo, gente? Microfone aberto, por favor. Eu já tentei, confesso. Mas só ficou no tentei mesmo. Ó, é assim, ó. Precisa ler, tá? Não pode... Galerinha, sério, ó. É assim, ó. Como que eu vou perceber a intertextualidade de São Bernardo, do Graciliano Ramos, a história lá da traição, né? Aquela história com temas próximos, né? Se eu não fiz as leituras, entra naquilo que eu comentei com vocês. Se faz necessário fazer leitura, falando sério. Então, assim, se eu não fizer as leituras necessárias, eu vou ter muito problema, tá? E aí é sério, não é brincadeira, não, é sério mesmo. Tranquilo? Precisa. Tá? Então, assim, na intertextualidade temática, ela vai tratar especificamente do tema. Como que eu sei que uma questão em um vestibular, ela vai tratar especificamente daquele tema? Então, assim, galera, nós temos aí alguns livros que são orientações, né, ou são sugestões para a FUVEST, né, são 10 obras, que são sugestões de leitura, né, para o vestibular da FUVEST. E o Enem, que esse ano vai ser agora em maio, né, pelo menos foi o que eu entendi, maio do ano que vem, eles utilizam também estas obras. Foi a Vitória, né, Vitória? Os outros também, tentem fazer a leitura. É assim, ó, eu entendendo mais ou menos como que funciona Dom Casmurro e lendo São Bernardo, quando eu fizer a leitura de um e for fazer a leitura do outro, aí eu vou fazer igual quando vocês assistem, ó. Por exemplo, há um tempo atrás, quando tinha aquela série lá de TV, não, série não, tipo aquele filme lá, foram em 3 filmes lá, por exemplo, o Crepúsculo. Se vocês pegarem outras séries e outros filmes, os temas parecem muito próximos.
mas muito próximo mesmo. Então, como eu vou saber se eu não fiz a leitura do texto anterior? Não tem como. E a intertextualidade, ela vai trabalhar especificamente isso, o texto dentro do texto. Se eu não fizer a leitura, eu vou estar perdido. Beleza? Então, assim, ó, Nildo, pode falar, Valtinho. Nildo, Tiro? é que só dá uma corrigida aí se eu tiver equivocado. Olha, por exemplo, olha, eu tenho uma temática lá, por exemplo, que vai falar de política, tá? E aí eu li Platão, eu li o Thomas Hobbes, eu li Rousseau, assim, que são diferentes caras, certo? Que trata sobre o mesmo tema. E aí, quando eu for escrever, né, eu vou ter mais fundamento, né, para escrever esse tema. É isso mesmo? Isso mesmo, perfeito. Porque aí, Valtinho, Então beleza. aí você vai ter uma intertextualidade implícita. Entendeu? Legal. Você não vai ter aquilo explícito, né? Você vai, por exemplo, você detém o conhecimento, você tem o conhecimento lá sobre Platão, Hobbes, você tem tudo isso aí. Na hora que você for escrever, você vai citar, só que você não vai fazer essa citação diretamente, né? Explicitamente. A pessoa que estiver lendo o seu texto, ela vai falar, putz, esse cara colocou isso aqui no texto, mas ele está citando diretamente o Platão, ou Thomas Hobbes lá. Então, ele está fazendo citação autores conhecidos de forma implícita, mas está deixando a gente entender perfeitamente. Por exemplo, Walter, quando você pega na Faroeste Caboclo do Renato Russo, lá do Legião Urbana, né? Então, se você não tiver lido, por exemplo, pelo menos uma parte da Bíblia, você não consegue fazer essa intertextualidade da música com passagens bíblicas. Então, você pega, por exemplo, quando ele coloca lá Santo Cristo lá, quando ele coloca os nomes dos personagens, todos eles são personagens bíblicos. Não sei se você percebeu essa colocação da música lá do Faroeste Caboclo do Renato Russo. Ele coloca as citações bíblicas de uma forma implícita. A partir do momento que você consegue fazer a leitura disso aí, cara, você já consegue desenrolar muito. Por quê? Porque você tem todos os conceitos já dentro de você consegue enxergar onde que está a intertextualidade, você consegue fazer uma análise e uma interpretação correta, de forma implícita. O grande problema da intertextualidade é essa daí. Eu preciso entender o que foi colocado. Aqui, Walter, é para você, né? Ó. Então, eu tenho uma obra de 1822, né, desculpa, de 757 a 822, e outra de 787 a 893. São obras diferentes, né? Mas eu não tenho essa intertextualidade, são quase... Aí você vai falar, pô, mas isso não é plágio? Porque o grande problema da intertextualidade é esse, é o que é intertextual, entendeu? E o que é plágio. E não é. Vou passar para o próximo aqui, tá, gente? Estou passando aqui, tá? Qualquer coisa eu saio aqui, tá? Olha só o Salvador Dalí aqui, ó. Salvador Dalí não é expressionista não, né? Me ajuda aí, gente, porque eu tô... Não lembro. Ó, os cartazes eles não são parecidos. Sim. Quando eu tenho... principalmente a propaganda, né? A propaganda trabalha demais, né? Isso aí, né? Só que tem um perigo muito grave aí, né? Surrealista. Surrealista. Pode falar. Surrealismo, isso mesmo, perfeito. Obrigado, Felipe. Ó, quando eu tenho, por exemplo, essas duas obras, e quem estiver olhando as duas, não conseguir fazer essa relação, há um problema muito sério, concorda comigo? Porque assim, ó, se eu não tenho, por exemplo, se eu tenho lá, deixa eu lembrar aqui, se eu tenho o Avarento, de Molière, e o Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, se eu não conseguir entender que um texto está remetendo ao outro, eu estou com muito problema.
E assim, não é que vocês, o problema não é isso, tá, gente? Mas é assim, eu preciso fazer essas leituras, eu tenho que fazer essas leituras. Quando o Felipe falou em surrealismo, principalmente em arte, né, eu preciso entender todos os períodos, né, artísticos, assim como os literários, e fazer essa ligação. Porque, assim, ó, é legal que o Walter está aí da área de filosofia por causa disso, porque, assim, ó, você pega todos os períodos da filosofia, e aí, se você conseguir relacionar com arte, você conseguir relacionar com língua portuguesa, que é a parte de literatura, esquece, meu, você não vai ter problema. Tranquilo? Posso passar? Vou passar. Vou voltar aqui. E quando eu falo de estilística, eu estou falando de estilo, tá, galera? Eu tenho aí todas as situações, eu tenho aí, principalmente a estilística, o pessoal utiliza muito para fazer paródia sobre os textos bíblicos, né? Eu acho que eu até peguei aqui a oração dos programadores e a oração, não sei qual é a outra que eu coloquei, porque o pessoal consegue fazer uma paródia, né, de um texto que aparentemente é sério, né? Porque assim, se tem o Pai Nosso, é um texto sério, eu não posso estar brincando. Mas os autores, eu vou sair um pouquinho aqui, pode sair? Para conversar um pouquinho com vocês, não? Vamos sair. Pode, Nildinho. Vou voltar aqui porque fica mais fácil. Porque a gente conversa um pouco, para não ficar muito parar para a apresentação. Foi, né? Então, assim, galera, vocês precisam se atentar exatamente a isso aí, ó. Eu preciso entender como que funciona as relações de intertextualidade, eu preciso entender como que o autor escreveu sobre determinado tema e, a princípio, como que ele fez essa ligação de um texto a outro, né? A partir do momento que eu faço isso, quando vocês pegarem as provas lá do Enem, quando vocês pegarem lá FUVEST, eu consigo entender, por exemplo, eu não preciso ler um texto, eu sempre brinco, é errado eu falar isso, né, Walter? Eu não preciso ler um texto todo para saber que ele está relacionando com outro texto. Eu consigo entender aquele texto a partir da leitura dele, concordo plenamente. Mas se eu não tiver o segundo texto de apoio, como que eu faço? Né? Então, assim, vocês precisam fazer esta ligação. E para fazer essa ligação, eu tenho que fazer leitura em outros campos. Né? Então, assim, eu preciso unir, vou pegar aqui, filosofia. Eu preciso ler os textos filosóficos, eu preciso ler os textos literários, eu preciso fazer as leituras que interagem entre si, os textos que são colocados de forma a se ajudarem. Por exemplo, se eu não tiver um texto que faça essa ligação, eu consigo me perder um pouco. Mas se eu tenho um texto que parte de um princípio lá literário, ou de um princípio filosófico, e venha para a literatura, eu consigo muito, muito bem fazer todas as ligações ou a intertextualidade no qual o texto está pedindo para fazer. Porque o que acontece é assim, ó, quando a gente pega as provas do Enem, então tem muitos textos, ou as provas a própria prova da FUVEST, as provas do Enem, então eu tenho um texto lá que é necessário que eu trabalhe e faça a intertextualidade, faça a ligação com textos anteriores, entendeu? Se vocês pegarem, por exemplo, a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, eu nem coloquei aqui, porque se vocês forem pesquisar vídeo na internet, tem bastante vídeos falando sobre a Canção do Exílio, é um dos textos mais parodiados, mais parafraseados, é um texto que muitos autores, Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo de Andrade, fizeram paráfrase e paródia desse texto. Então, assim, é necessário que vocês entendam como que funciona os textos para poder aí sim fazer essa ligação, essa intertextualidade. Beleza? Alguma pergunta? Então, basicamente, para você entender um texto, você tem que ter um repertório antes. Isso. Né? Perfeito, é igual na matemática. Se sua base está errada, você não tem base, você não vai conseguir entender potência, sei lá, radiciação. Então, para você entender
tipo, um texto, você tem que ter pelo menos uma base boa para que você tenha, sei lá, uma ligação entre um tema e entre outro, sei lá, basicamente isso. Né? Basicamente perfeito, basicamente é isso mesmo. Se eu tenho as bases dos textos anteriores, eu consigo entender o texto atual. É isso que você falou, é legal. Quando você citou matemática, como que você vai saber, por exemplo, potência, se você não conseguiu passar pelas 4 operações? Vou dar um exemplo assim, bem fraquinho. Isso mesmo. Como que você vai conseguir chegar num ponto A se você não ponto B, desculpa, se você não chegou no ponto A? Então, assim, a intertextualidade ela vai trabalhar basicamente isso. Então, assim, eu preciso fazer todas as ligações entre os textos para poder entendê-lo. Quando vocês pegam, por exemplo, o Júlio que trabalha bastante com a charge da Mafalda, se eu não me engano, ele trabalha, não sei se ele está trabalhando esse ano, o ano passado. Então, assim, como que eu vou entender aquelas tirinhas, a charge não, as tirinhas, tá, gente? Desculpa. Como que eu vou entender aquelas tirinhas se eu não sei o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil? Quando você pega, por exemplo, a nossa parte aí, a nossa política, eu recebi, se eu não me engano, foi até a Vitória que mandou para mim uma charge do ministro da Educação, né, que era bem assim, putz, esse aqui é dos meus, até o currículo dele é fake. Então, assim, é muito legal. Então, como que eu vou entender essa tirinha ou essa charge? Como que eu vou entender essa tirinha ou essa charge se eu não estou antenado com o que está acontecendo em nosso país? Perceberam? Então, assim, é interessante que vocês entendam que é necessário, precisa fazer as leituras são totalmente necessárias, eu não posso, por exemplo, entender um texto vou pegar aqui do Machado de Assis, se eu não conhecer, por exemplo, o contexto de produção dele, eu não consigo, por exemplo, entender um texto contemporâneo, entendeu? Entender um texto contemporâneo, se eu não sei o que está acontecendo na contemporaneidade. Então, quando vocês assistem, por exemplo, um vídeo de um autor aí, de um filósofo, não, dos filósofos, vou pegar os filósofos modernos, por exemplo, quando você pega o Karnal, quando você pega o Cortella, quando você pega esses caras que eles começam a falar, se você não sabe do que eles estão falando, você fala, putz, esse cara está falando a mesma coisa, eu não sei o que é que ele está falando. Por quê? Porque você não tem um repertório para entender a temática da palestra dele. Então, e essa temática ela só vai ser entendida a partir do momento que eu desenvolvo o hábito de ler, e eu começo a ler de verdade. E não é disfarçar não, tá, galera? É ler mesmo. Beleza? Vou continuar, tá? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso continuar? Pode. Eu vou deixar assim que fica mais fácil, né? Tá compartilhando, né? Bom, nós tínhamos falado da temática, né, que é referente ao tema, e agora referente ao estilo, né? Então, assim, quando eu falo em estilo, eu vou pensar especificamente na literatura, tá, galera? Então, assim, é o estilo literário de determinada época. Então, é o que era escrito naquela determinada época. Quem está acompanhando, por exemplo, quem já estudou, quem está estudando agora, por exemplo, o romantismo dividido em 3 gerações, primeira, segunda e terceira. Então, na primeira, eu tenho aí uma... Ixi, a Vitória apareceu aqui. Vamos aí. Ó, eu tenho a primeira, que é uma criação de identidade. Então, os autores trabalhavam em cima disto aí. Eu tenho que criar minha identidade, eu tenho que escrever de forma que eu possa trabalhar. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu estou vendo aqui uma mensagem aqui, tá? Série Dark. Ó, a Vitória, ela está falando da série Dark, né? Com cenas que têm influência de Nietzsche e Schopenhauer. É isso, Walter? Aí, e é isso mesmo, gente. Ó, as séries, elas vão trabalhar especificamente a intertextualidade, entendeu? Eu posso trabalhar tanto a temática quanto a estilística, mas normalmente, quando eu pego o filme, apesar que não é da época de vocês, mas vocês assistirem lá O Inferno de Dante, e eu pegar a Divina Comédia,
o Dante Alighieri lá, quando ele fala lá da passagem lá do inferno, né? Então, assim, eu tenho os filmes fazendo essa intertextualidade, trabalhando especificamente isso aí. Beleza? Ó, aqui... Olha só, eu tinha falado, né, que a intertextualidade estilística, ela gostava, assim, de trabalhar, né, os textos bíblicos, né? Então, assim, eu tenho aí a oração dos programadores e a oração do viciado em net, né? Eu tenho uma intertextualidade explícita, né? Eu não tenho aí nada implícito. Então, quem fizer a leitura desse texto vai conseguir relacionar diretamente com a oração do Pai Nosso. Concordam comigo? Vão conseguir fazer essa relação diretamente e vão entender que aí está se referindo ao estilo de produção. Então, eu tenho aí a forma da oração escrita, só que é uma espécie de paródia, né? Uhum. Vamos passar para o próximo. Ô, Nilton. Nossa, tá difícil, hein? Galerinha, intertextualidade explícita. Quando a gente conversa mesmo, assim, quando você fala lá... Oi, pode falar. O Walter queria falar alguma coisa. Walter? Peraí, deixa eu... Ô, Nilton. Oi. Volta. Essa temática aí, né, é uma técnica de reconhecimento, escrita. Como que se dá o nome, essa intertextualidade estilística, né, a temática? É uma técnica ou é um instrumento? Sei lá. Como que fala isso aí? Não. O que nós podemos dizer, Walter, quando a gente fala na intertextualidade, não seria subdivisões, né, são divisões. Então, assim, eu tenho diversas formas de intertextualidade. Então, assim, quando eu penso na intertextualidade, eu não vou pensar só uma forma só de fazer esse intertexto. Então, eu tenho referente ao tema, referente ao estilo, eu tenho ela de forma implícita, eu tenho ela de forma explícita. Então, assim, normalmente, são subdivisões, né, da intertextualidade, mas a gente não costuma usar essa palavra, eu estou usando aqui, mas é assim, é uma forma de relacionar essa intertextualidade dentro do assunto. Então, assim, eu tenho intertextualidade relacionada ao tema, ela é uma temática. Eu tenho intertextualidade relacionada ao estilo, ela é estilística, né, porque ele trabalha especificamente a forma de escrita. Entendeu? Legal. Obrigado. Opa, então vamos voltar para cá. Aqui, ó. Mais alguém, galerinha? Não? Posso continuar? Bom, a explícita, então, assim, ó, nós temos aí esta intertextualidade de uma forma, assim, bem clara, né? Quando eu falo tudo que é explícito está visível, né? Está explícito, está claro, eu consigo enxergar sem precisar nenhum recurso, entendeu? Porque ele está ali, ele está na minha frente, ele está explícito. Então, quando eu falo assim, ó, como diz o povo, né? Ou, segundo os antigos, né? Sabe aqueles provérbios populares? Entendeu? O provérbio popular, ele é um recurso, né? Uma intertextualidade, ela é explícita. Porque quando você cita, você já está falando, mesmo que você não sabe quem fez esse provérbio, porque normalmente nós não sabemos, né? Mas nós temos aí o provérbio e a pessoa que... a pessoa não, desculpa. E o... Deixa eu fugiu aqui a minha coisa. Peraí. É as pessoas mesmo, né? Quem fez, né? Que é o povo. Fugiu aqui minha linha de raciocínio, tá, gente? E é o caso das citações. Quando você pega um trabalho, vocês pegarem um trabalho aí de faculdade, vocês terão que fazer uma citação, não é isso? Vocês vão citar... Desculpa, de novo. Vocês vão citar parte de uma obra e vão falar quem que escreveu e quando que escreveu. É uma referência, né? É uma intertextualidade, ela é explícita, ela é clara. Eu coloco lá a informação, entendeu? Como eu coloquei essa daqui do
Evanildo Bechara, né? Assim, quero deixar aqui minha gratidão, tal. E eu citei quando que ele colocou, como que ele colocou, beleza? E a referência, né? Quando você pega, por exemplo, você faz uma referência, você cita explicitamente quem você quer homenagear, ou quem que você está colocando, é bem claro. A explícita, ela não tem como errar. Mas aí, ó, quando eu penso, por exemplo, em uma questão de vestibular, né? E aí, eu tenho que entender e eu tenho que enxergar esta intertextualidade. A explícita é muito fácil. A implícita eu acho que fica mais difícil, mas a explícita vocês conseguem aí fácil. Beleza? Vamos para o próximo. E aqui, ó. Aí eu vou para nossa quarta aqui, ó. A intertextualidade implícita. Olha só, tudo que é implícito, ele tem que ser entendido. Tá? Então, assim, eu não consigo enxergar se eu não perceber, não observar com calma, não entender o que é que foi colocado, eu não reconhecer esta presença. E como que eu faço isso? Olha só, quando a Vitória falou aqui, ela citou aqui a série Dark, é assim, essa intertextualidade, ela pode ser explícita ou implícita, eu teria que ver, eu não sei, porque assim, se eu falar é implícito ou explícito, eu não assisti a série, tá? Então, assim, se ela fizer relação a os autores, né, se ela fizer relação indireta, ela é implícita, mas se ela fizer uma relação direta, ela é explícita. Ela não deixa, assim, nada de dúvida, né? Ela fica explícita. Agora, se ela só deixar você imaginar, observar, relacionar, ela é implícita, ela não fica claro. Para quem assistiu os filmes, olha as propagandazinhas aqui, ó. Essa empresa aqui, Hortifruti, eu estava observando na internet, eles trabalham muito isso aí, cara. Eles fazem essa relação. Aí você fala, mas não está explícito lá? Não está, porque eu tenho uma tomate, aí lá no outro eu tenho o coentro, eu tenho limão, eu tenho a rúcula, né? Então, assim, vocês estão conseguindo enxergar, galera, essa tela? Sim, Sim, não? Sim, professor. Beleza. Vocês perceberam essa relação aí de intertextualidade? Sim, muito boa. Então, vamos passar para as próximas aqui, ó. Ô, Nildo, Oi, pode falar, Valtinho. muitos poemas, né, eles também têm essa estratégia implícita, não é? Essa intertextualidade, não é? Ou não? Olha só, o que eu Aí, ó, coloquei. poema agora. Desculpa aí. Não, tranquilo. Olha só, o Chico Buarque, para quem conhece ele é um cara inteligente pra caramba, né, meu? Não é à toa que a família dele, o Aurélio, né? Eu acho que é tio dele, não tenho certeza, acho que é tio dele, o Aurélio Buarque de Holanda, né? Então, o Chico Buarque, ele é um compositor, um músico, né? Já foi ministro, se eu não me engano, né? Aí eu não lembro. Mas é assim, ele é um cara, se vocês pegarem os textos dele, as músicas dele, principalmente na época da ditadura, ele era muito inteligente, mas muito mesmo. Então, assim, esse daqui, o Bom Conselho, né, ele faz uma intertextualidade com o Carlos Drummond de Andrade. Mas aqui eu tenho, ó, se eu não li o poema, eu vou voltar a bater na minha... Eu estou batendo muito nessa tecla, tá, gente? Vou bater nessa tecla de novo, até o pessoal falar, para de fazer isso, tá? Assim, se eu não fiz, eu pego, por exemplo, lá na sala de leitura, lá da escola, na sua casa, né, nos seus livros lá de cabeceira, se eu não tenho lá obras literárias, né, que eu preciso estudar, se eu não tenho um livro de poesia, né, aí entra o Carlos Drummond de Andrade, né, aí eu tenho, se eu não tenho a Clarice Lispector, né, se eu não tenho aí autores que são recorrentes, né, na nossa literatura, eu vou ter muita dificuldade ao realizar uma prova, principalmente uma prova que requer uma análise, uma interpretação textual. Mesmo o nosso tema da nossa aula que ter sido intertextualidade, mas a gente está pensando especificamente na interpretação textual. Eu tenho aí muito
textos, né, que eles trabalham. Então, assim, você vai pegar as provas lá da área de linguagem e da área de humanas, são textos, mais textos, mais textos, mais textos, e aí você vai ter que saber do que está falando. Para produzir, por exemplo, a redação do vestibular, você precisa conhecer também, mesmo que passado textos apoiadores, normalmente são 3 textos, né, apoiadores, se eu não tiver conhecimento, eu tenho muita dificuldade em realizar uma boa produção. Então, eu preciso ter um pouco de conhecimento. Eu volto na frase que o Kevin falou no início, né? Basicamente, eu preciso fazer as leituras dos textos, fazer esse texto trabalhar entre eles, e aí sim, poder fazer uma análise adequada daquilo que está sendo pedido. Perfeito? Vamos lá, deixa eu tirar daqui agora. Ó, alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Não. Não? Posso colocar... Oi, pode falar. Uma dica para quem quer ler esse tipo de livro, porque é meio complicado, é meio arrastado, vamos dizer assim. Porque o livro contemporâneo é tudo mastigado, eles já dão para você o que eles querem que eles enxergam naquele contexto do livro. E nesses, que é mais... Você tem que raciocinar, relacionar e tal. Uma dica aí pra gente. Ó, olha só que interessante, né? Isso aí é interessante, essa fala, porque assim, ó, se vocês pegarem os textos do século XVIII, do século XIX, e os textos do início do século XX, há um problema muito sério com relação até à interpretação, ao entendimento do texto. Por quê? Eu tenho uma linguagem mais rebuscada, né, uma linguagem assim mais culta, né? Eu tenho palavras e aí tem um problema que e aí é uma crítica que eu faço à língua portuguesa, tá? E aí não é nada sério, é uma crítica minha. É assim, nós temos que conhecer a nossa língua, nós temos que conhecer, mas a nossa língua ela não se modifica tão rápido na academia como ela se modifica fora dela. Então, assim, eu acredito que, e aí eu vou dizer, tá, gente, é uma crítica minha, não é tá certo, não, tá, pode até estar muito errado, mas é assim, eu acredito que nós deveríamos ter, né, um vocabulário ou um dicionário mais atualizado. Então, assim, quando você fala, pô, mas eu vou pegar um texto lá, o Dom Casmurro, cara, tem muitas palavras lá que não se usa mais. Eu preciso conhecer, né? Mas tem certas coisas que daria para ser melhorado. A literatura contemporânea, ela tem esse problema, né? Ela dá tudo mastigado, e aí entra a minha parte de advogado do diabo. Quando você dá muito mastigado, você faz com que a pessoa não se preocupe em pesquisar, e aí a crítica da minha crítica, né? Então, assim, eu tenho textos, então, se vocês pegarem textos contemporâneos, textos atuais, eles estão muito mastigados. Então, assim, eu não consigo adquirir repertório, entra nessa parte, né? Eu preciso ter um repertório bom de palavras, de conhecimento, para poder fazer uma avaliação com qualidade. Mas eu preciso também entender que a nossa língua, ela é viva. Então, assim, quando a gente pensa em língua portuguesa, e aí entra as vertentes, né, que eu tenho aí a parte dos gramáticos e os linguistas, né? Eu sempre comentei isso nas aulas, quando eu falar para vocês. Então, assim, são vertentes diferentes. Então, assim, precisa ser feita alguma modificação, mas até isso não ter, vai ter que ficar assim, vocês vão ter dificuldade, né, mas vão conseguir fazer essas leituras, e literatura contemporânea tem que ler também, mas a literatura do século XVIII, XIX, século XX, dica, galera, ó, obras da literatura universal, por exemplo, não estou falando da literatura portuguesa. Se eu pegar, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo, todo mundo tem que ler essa obra, cara. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, nós temos que ler. Apesar que eu estou falando para vocês, eu li na escola, né? Agora faz tempo que eu não fiz a leitura novamente, porque aí é uma releitura, né? Mas, assim, algumas obras... Quando você pega a literatura brasileira, o Dom Casmurro, eu preciso ler, O Crime do Padre Amaro, eu preciso ler, e aí o Cortiço, né, que é um livro que está no vestibular, né, aí eu tenho, por exemplo, o Mayombe, né, do Pepe Tela, né, que é um dos livros que já estão
está na lista, né, 2020 e 2021 da FUVEST. É necessário fazer essa leitura, se faz necessário que vocês conheçam, e aí para poder fazer essa intertextualidade, eu conhecer os textos, porque assim, ó, o que eu posso falar para vocês, deixa eu tirar daqui, depois eu volto. Assim, deixa eu tirar o compartilhamento, porque é muito estranho, assim. Quando eu descobri fazer com janelinha, eu faço, tá, gente? Ó, voltou aqui, voltou, né? Voltei? É assim, ó, quando eu falo, por exemplo, em intertextualidade, imagina a situação, vocês acham que os textos, todos os textos, o texto que você escreve, ele é um texto com qualidade, pensa na seguinte situação, o texto que eu escrevo, ele é um texto com qualidade e é um texto em que eu não utilizei de nenhuma forma uma intertextualidade com algum outro autor, com algum outro movimento, com alguma outra escola. Não porque não existe texto inédito. Ó, eu sou professor de língua portuguesa, o Walter aqui é professor de filosofia, ele pode me ajudar aqui nessa ideia que eu estou passando para você. Não existe nenhum texto inédito. Todo texto que você criar, ele vem a partir de intertextualidade que você vai fazer com outros autores que você em algum momento leu. Até os livros que você pega, porque assim, sabe aquela coisa, no nosso mundo, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, assim, a minha ideia, ela parte de uma ideia que veio de outro autor, então é um intertexto. Então, quando você pega, você tem uma fala para falar, ficou redundante, né? Quando você tem uma fala e você, simplesmente, você despeja isso para o estudante, nós sabemos que a nossa ideia, ela partiu de algum outro autor, que em algum momento, eu fiz a leitura, e eu falo, putz, isso que esse cara está falando tem lógica. Então, é um intertexto, é uma intertextualidade que nós fazemos o tempo todo. Walter, quer dar alguma colaboração para mim, nessa parte? Pô, sim, e aí tem uma crítica com essa ideia de texto autêntico, né? Que é o meu texto, é um texto que eles falam o original, né? Que eu que produzi, que eu que construí e tal. Mas todo texto é uma cópia de outras referências, né? Outras referências que te formam, né? E aí que a gente pode pensar, se outras coisas te formam, então aquilo que você diz, escreve, também é uma simples reprodução, né, de algo, né? Então, nós temos uma ideia, né, dessa questão de eu sei fazer algo autêntico, né? E isso como você disse, né, a nossa própria linguagem, como a própria vida, é algo vivo, né, que é algo que está sempre entre intertextos, né, intertextos escritos e intertextos também que são sociais, né? Isso aí. Não, perfeito. Percebeu, galera? Quando você fala, isso que o Walter falou tem muita lógica, e nós defendemos muito isso aí, ó. Não existe o inédito na produção textual. Então, assim, se vocês pegarem qualquer livro que você esteja lendo, que você venha a ler, você vai ver que em algum momento ou ele vai fazer uma citação, ou ele vai fazer uma referência, ou ele vai fazer uma alusão, ou ele vai fazer uma paráfrase, entendeu? Em todos os momentos, esses textos, eles serão intertextualizado, seria a palavra, né? Ele vai ter sempre essa ligação com textos anteriores, com os textos anteriores. Por quê? Porque, assim, ó, a criação, você, por exemplo, não imagina, ó, eu vou criar um texto agora e vai ficar maravilhoso. Não é assim que funciona. Se você não tiver conhecimento de mundo, se você não tiver leituras anteriores, você não constrói. É quase que impossível. É igual, por exemplo, quando você pega um tema de redação, com 3 textos, se eles não tiverem os textos apoiadores, poucas pessoas conseguirão realizar. Por que não consegue? Porque, assim, para poder fazer essa produção, eu preciso, em algum momento, ter lido algo sobre aquele tema. E aí entra aquilo que eu tinha falado, né?
o Júlio está falando repertório, perfeito, Júlio. Cadê o Júlio? Está aí? Colabora aí conosco aí também, Júlio. Então, assim, nós temos, se nós não tivermos repertório, como o Júlio colocou aqui, não é possível você construir nenhum conhecimento, porque o conhecimento, ele é partilhado com o tempo. Então, assim, eu tenho a aprendizagem que eu tenho de outras épocas, por exemplo, ó, e aí entra a parte de filosofia, eu não sei, eu vou falar besteira aqui, tá? Aí você me corrige. Imagina a situação, né? Se, me corrige, tá? Imagina a situação, se eu ficar na minha casa, minha filha tem 4 anos, eu já fui para a creche, mas digamos que eu a deixasse aqui em casa desde bebê até os 18 anos, não deixasse ela sair para algum lugar. Ela teria algum repertório, lógico, porque isso também eu conseguiria colocar, mas, e no geral, ela não conseguiria, como que eu posso falar, não é assimilar, né, ter o conhecimento necessário para uma sobrevivência, no mínimo, né, eficaz, vou usar essa palavra, não é bem essa palavra, mas foi o que veio aqui, entendeu? Porque a aprendizagem, ela se dá a partir do outro. É assim, ó, eu não sei se filosofia mexe com isso, mas nós sempre falamos uma coisa, ó, eu só existo a partir do outro, se não existir o outro, eu não existo. Qualquer um de vocês aqui, ó, se não tiver, por exemplo, uma pessoa para chamar o Walter de Walter, ele não vai ter essa consciência que ele é o Walter. Ele não vai ter o nome dele. Então, assim, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu consigo interagir com o mundo. Eu acredito que é isso. Se eu falei besteira, me corrige, por favor. Professor, Não, você foi muito bem. Fala, Julião. Não, pode falar, Mari, desculpa, depois eu falo. O Rian perguntou se criatividade também conta. Com certeza. Com certeza, porque a criatividade, ela faz parte, né, do mundo, né, cara? Você só cria a partir do momento que vê a necessidade de criar, você não cria sem ter a necessidade. Eu acredito, né? Isso aí é um pensamento. Júlio, acho que explica bem. Tá, explica bem o que você está falando. Por exemplo, na obra original dos Lusíadas, quando ele fala sobre a cor do mar, ele fala que a cor é vinho escuro, porque não existe a palavra azul no latim naquele período que foi escrito, entendeu? E outra, aí então a gente entende, né? Você sabe que o mar é azul porque existe essa palavra para denominar aquela cor, senão não existiria, né? E aí, quando eu falei do repertório, me veio em mente um outro ponto com a língua portuguesa muito importante. Ontem foi comemorado os 60 anos da obra, né, Quarto de Despejo. E ela é uma obra que, quando você lê, eu tive a oportunidade de ler um livro bem antigo dela, original, das primeiras edições, e o vocabulário que é usado lá é um português arcaico, um português do final do século XIX. Isso acontece porque, se ela escreve esse livro nos anos 60, porque ela era uma catadora de lixo, de reciclagem, né, hoje a gente chama assim, e ela pegava livros velhos, né, durante muito tempo, especialmente aqui em São Paulo. São Paulo sempre teve aquela cultura quatrocentona de ter as novidades em casa. Então, quando saiu uma nova edição de um livro, as famílias compravam um livro novo, porque isso era símbolo de status, e jogavam fora o velho. E era esse velho que ela pegava, que ela aprendia a ler. Então, ela criou o repertório dela a partir de escritos muito antigos. Por isso que a escrita dela era muito parecida com a do século XIX. Entendeu? Só uma curiosidade mesmo. Perfeito, né? E sabe o que é interessante? É em cima disso que o Júlio está falando. Eu já escutei, aí vou falar de achismo, tá, gente? Não deveria, mas eu tenho que aproveitar essa fala do Júlio e falar também. Eu já escutei, né? E aí eu vou falar de novo, é achismo, tá? Que Portugal, o português de Portugal hoje tem estados ou cidades, né, no interior do Brasil que falam português mais próximo do português de Portugal do que o próprio país. E aí entra aquilo, né?
Por exemplo, eu tinha comentado anteriormente, a gente está falando de intertextualidade, eu vou, só para finalizar isso aqui. A língua, ela é viva, a língua, ela se modifica com o tempo, ela se modifica muito rápido, entendeu? E aí, se você pegar o caso aí que o Júlio comentou, né? Se você tem acesso ao português do século XVIII, você vai escrever, você vai falar, você vai interagir, né, com esse português. Mas este português não é o português que é falado hoje em Portugal. Não que o português de Portugal está próximo do brasileiro, não é isso. Mas o português de Portugal, ele já se modificou, assim como o português do Brasil se modificou e se modifica sempre. Ele está em constante mudança, então a gente tem que estar atento a isso. E as leituras, quando a gente pensa, né, em falar em leituras, né, como tem que fazer intertextualidade, eu tenho que entender que as leituras, elas são necessárias, tá, gente? Eu falei da crítica aí às mudanças que a Academia Brasileira de Letras, se vocês procurarem, é uma crítica, eu vou voltar de novo, vocês procurarem a palavra, tipo, sei lá, mussarela, você não acha no dicionário mussarela com 2 S, você não acha, é uma palavra que ela é usada, você vai no mercado, tá lá. Mas se você vai procurar no dicionário, não tá. Então, esse aí é uma crítica que eu tenho. Mas, vamos voltar para a nossa aula. Posso continuar aqui e voltar para algumas questões que eu peguei de vestibular? Sim? Bora. Vamos aqui, ó. Espera aí que eu já iniciar a apresentação. Vocês estão vendo? Já tá apresentando? Eu estou apresentando aqui, não foi não? Não. Calma aí que eu vou... Calma aí que eu já vou de novo. Eu tenho dificuldade com o mouse. Na minha idade, eu gosto de mouse, entendeu? Só que eu estou usando o 4 da minha filha. Aí, não tem espaço para colocar. Aqui, peraí. Vamos lá. Apresenta. Foi? Agora sim. Sim, então deixa eu colocar isso aqui. Eu peguei só 8 questões por causa do tempo da aula. Galera, eu tô meio assim, meio zonza, porque eu acho que eu tô meio... Se eu não tomei uma surra de noite, alguma coisa... Espero que não seja Covid, sério mesmo, eu tô muito mal mesmo. Ó, olha só que interessante. Desculpa. Saúde? Obrigado. Tô só o pó da rabiola. Não morre, Nildo, por favor. Não, mas eu não posso morrer, não. Quem vai cuidar da minha filha? Quem vai pagar o leite? Ó, aqui nessa questão, foi questão do Enem, tá? Se não me engano, Enem 2009 ou 2012. Então, assim, eu tenho o Carlos Drummond, né? Quando ele fala lá, quando nasci um anjo torto desses, que vive na sombra desse, vai, Carlos, ser gauche na vida, né? Que aquela pessoa não é torta, né? Aquela pessoa que não tá nem aí pra nada, vai viver sua vida, né? E eu tenho mais 3 textos, né? E aí, a questão, ela vai pedir a relação de intertextualidade. Onde que está estabelecida essa relação, né, com Carlos Drummond de Andrade? É uma reiteração, ele está está reiterando, está confirmando, é uma oposição de ideias, falta... uma dica que eu vou dar para vocês, tá, gente? Toda vez que vocês pegarem questões do Enem ou da FUVEST, que tiver isso aqui, ó, falta de criatividade, dificilmente tá? Não sei se essa eu vou até dar uma olhada. Pode até ser falta de criatividade, mas eu acho difícil. Mas é assim, algo que é imposto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em questão do Enem, que fala que a nossa língua, vou pegar um caso de variantes linguísticas, que a língua falada em tal região está errado. Se tiver a palavra errado, você já pode eliminar essa questão. Tá? Quando a gente fala, por isso que eu peguei aqui falta de criatividade,
É igual eu falei, eu peguei essa questão, mas eu não lembro dela. Vou olhar agora. Alguém tem aí já alguma dúvida para passar? Já pode falar qual que é a alternativa? Fazer igual o pessoal, né? 1 minuto para pensar. Pensa que isso é uma questão de 2 minutos no Enem, tá, gente? Foi? Alguém quer arriscar? Eu acho que é a B, não sei. B de bola? Mais 30 segundos. Olha só que legal, né? Ó, agora que eu estou olhando aqui, eu já consigo entender. Ó, Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade, isso é fato. Os textos, eles, um está interagindo com o outro, né? Em relação a Carlos Drummond de Andrade. Reiterar, o que é reiterar, né? Porque é assim, essa daqui ela está bem próximo da reiteração, porque ele não é oposição, né? A B é oposição de ideias, não é? Ó, um anjo torto desse, um anjo torto desses que vive na sombra, disse, vai Carlos ser gaucho na vida. E aqui ele fala, quando nasci veio um anjo safado, tá vendo que ele está reiterando? Ó, quando nasci um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Eu acho que é reiteração. Pode passar? Reiteração. Perceberam, galera? Porque não é oposição. Ele está falando das mesmas coisas. E aí entra aquilo que eu tinha falado. É muito complicado quando você está numa prova que tem ali uma pressão enorme e vocês têm 2 minutos só para fazer essa prova. Posso passar para a próxima? Pode, professor. E agora? Esse aí é implícita, ou é explícita, ou são os dois? É uma tradução ou é uma referência e alusão? Lembrando que alusão é quando faz uma referência ou citação, né? De algo, ou de alguém, né? A referência já é também, né? Engenheiros do Havaí. Podemos? É assim, ó, onde que eu olho essa questão, né? Eu vou aqui na tradução do poema, né? Se queres paz, te prepara para a guerra. Isso aqui ele está explícito na música, está implícito, tá os dois. É uma tradução ou é uma referência? E aí? Perceberam, galera, como é? Nossa, eu tô mal. Vou desligar o microfone para tossir, tá? Não dá não. Nossa, tô muito. Posso passar? Meninos? Peraí, professor. Deixa eu ver para penetração. Eu acho que a alternativa é. Não sei. Aqui? Alusão? Nesse caso aqui, a letra D, a letra D, ela é uma pegadinha?
Não, não, porque uma tradução é quando você pega um texto, é uma forma de intertextualidade também, quando você pega um texto de outra língua, né, de outro país, e você né? traduz, Usa só a tradução mesmo. né? Porque Então, assim, nesse olha caso, só, pode ser a resposta correta. galera, é muito complicado isso aqui, sabe por quê, ó? Olha só, eu tô olhando aqui a letra da música, eu sou velho, meu velho tão velho quanto o mundo, eu quero paz, uma trégua do Lilás Neon Las Não tá Vegas, explícito porque tranquilidade tá da que me leva. preferência da Se pessoa. queres paz, prepara para a guerra. Olha só, ele está implícito aí, sabia? Deixa eu só passar aqui, mas ó, eu acho que é uma intertextualidade implícita. Cadê Vou implícito? passar, Não é tá? implícito. Ah, que precisa de repertório para você entender. Percebeu como é complicado? Tem Perceberam? muito Muito distrator, né, complicado. Nildo? É distrator, cara. E língua portuguesa, literatura e análise textual é muito complicado. Para nós que somos professores da área já é complicado, cara. Imagina para quem não é da área. Que no caso, quem vai fazer uma prova, ela tem muita coisa ali que é para quebrar as pernas mesmo. Eu coloquei textos longos, né, mas tá terminando já, tá, gente? São 8 questões. Interestabilidade E implícita. são questões longas, né? Ah, tá. Olha só que legal. Essa é a incorreta, né? Essa eu acho que tá mais fácil. Conseguiram localizar? Posso ir? Pode sim, Nildo. Ó, perceberam onde que está aquilo que eu tinha falado, ó? Essa aí provavelmente é a D, ó. A intertextualidade sempre acontece de maneira proposital, não é proposital, nem sempre, não é isso? É o que a gente comentou, às vezes o texto trabalha dentro do outro quando você faz uma construção, o que é que a gente estava comentando, Walter? Quando você faz uma construção textual, às vezes você usa algo de outro autor que você nem imagina que está usando. É um, Aham. recurso, é um recurso que deve ser evitado. Vou até passar, mas eu acho que é a D sim. Que é incorreta, né? É isso mesmo, tá vendo? E o bacana, Nildo, é que quando eu fui lendo as questões, veio as suas falas, né, na minha mente, aí já fui tirando. A não é porque o Nildo falou isso, a B porque falou isso, então Uhum. fica mais fácil mesmo. Fica bem mais claro, né? Eu acho essas questões tão complicadas, cara, quando você coloca 1, 2 e 5, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4. É assim, se você não tiver com a cabeça legal, tipo, do jeito que eu tô hoje aqui, eu não acertaria essa, não. Eu coloquei só 8 questões, tá? Para nós. Só fazer esse ensaio aí. Para nós fazermos, né? Fazer, não, fazermos, desculpa. Conceito de intertextualidade, né? Olha só que legal. Influência ou relação entre dois textos, que é o conceito, né? Quando em um texto está inserido outro texto, que foi anteriormente produzido. Esse é o conceito, né? E que faz parte da memória social ou de uma coletividade, que é uma memória discursiva, né? A coletividade eu tenho essa memória discursiva. Produção de novos elementos.
Operação responsável pela manutenção. Elemento constituinte. Posso ir? Estou passando, hein? Opa! Olha só que legal os conceitos, né? Processo de escrita e leitura trata-se das relações dialógicas estabelecidas entre dois textos. É isso mesmo. E o 5, né? Continuidade de um tema pelo estabelecimento das relações semânticas presentes em um texto. Lembrando que semântica o significado de semântica é sentido, né? Deixa eu ocultar isso aqui. Professor, Oi. na outra questão, perguntaram no chat por que é AC. Porque assim, deixa eu voltar lá, peraí. Olha só, a gente está falando do conceito de intertextualidade, né? Desculpa. Ó, na alternativa 1, ali onde tem o primeiro, introdução de novos elementos no texto, né? Pode também retomar esses elementos para introduzir novos referentes. A intertextualidade, a gente trabalha com referência dentro daquilo que já foi falado. Então, assim, nós podemos inserir aquilo que já foi dito. Eu não consigo fazer nada novo ali. Eu consigo, é o que a gente tinha falado agora há pouco, né? Quando eu tenho um texto que não fugiu a palavra agora, que é um texto só meu, desculpa. Peraí. A gente estava falando agora há pouco sobre isso. Esse texto, ele é sempre construído a partir autêntico, é isso mesmo, obrigado. Então, assim, o que ele está falando é nessa aí, a autenticidade daquele texto. O texto é só meu, e não é. O conceito de intertextualidade, ele fala da influência ou relação entre dois textos. Então, ele fala de um texto anteriormente produzido, que faz parte da memória social, ou de uma coletividade. Então, a 1 já eliminaria direto. O 2, né? Olha só, operação responsável pela manutenção dos focos no objeto do discurso previamente introduzidos. Isso aqui a gente já elimina de cara, meu. De cara, isso aí não tem nada a ver. Operação responsável pela manutenção do foco nos objetos do discurso. Esquece isso aí. E a 5, né? Continuidade de um tema. A intertextualidade, ela não é só a continuidade de um tema, também pode acontecer. Mas quando ela fala aqui, responsável pela continuidade de um tema e pelo estabelecimento das relações semânticas presentes no texto, eu posso até considerar que ela também mas ela não só é. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Por exemplo, às vezes uma única palavra ou uma vírgula, ela muda o significado. Quando ele fala aqui, da 5, responsável pela continuidade, ele está falando que é isso aqui. Entendeu? Então, a 5 seria tipo uma pegadinha, né? Isso. A dica que eu dou, se atentem muito a isso aí. E as vírgulas, viu? Porque as vírgulas mudam todo o significado também. Posso passar aqui de novo? Vamos lá. Ok. Explícita. Explícita é fácil, né? Esse aí é uma questão que vocês fariam em menos de 1 minuto, gente. Questão A, sem a citação expressa, já esquece. Apenas no texto poético, esquece. Somente por meio de paráfrase, esquece. Trata-se de um plágio, vixe, esquece. Percebeu? Essa aí é rápido. Posso passar para a próxima? Que é a letra E. Essa eu achei muito fácil. Pode, professor. Isso mesmo, tá vendo? Acho que essa é a última. Olha que legal aqui, Essa também é muito fácil, né? Só faltam umas duas, tá? Que a pedra no caminho. Olha só que legal, galera. Se eu nunca li o poema, eu vou conseguir responder essa questão? Talvez não. Percebeu? Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Erro de português, Oswaldo de Andrade. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Não há vaga irregular.
José e Carlos. Tá fácil, né? Essa daí, Essa tá fácil, né? essa tá fácil, mas quem não leu no meio do caminho, né? No meio do Apesar caminho. do poema, todo mundo já leu, né? Todo mundo sabe esse poema de cor. E sabe qual outro que vocês, eu acredito que vocês conheçam? O José, né, que eu acho que todo mundo já leu. O Erro de Português, de Oswaldo de Andrade. É aquele lá, quando o português chegou no Brasil, cobriu o índio. Estava numa baita chuva, né? Que pena, se fosse um dia de sol, o índio teria desfido o português. É muito bonito isso aí. Por quê? Mas ficou engraçado, né? Ó, no meio do caminho. Tinha uma pedra. Uma coisa. Grande esse aí? É. Ô, galerinha, quem aí já leu Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto? Eu aconselho fazer essa leitura. É um poema, tá? É muito legal. Hoje eu acho que ele está mais próximo da nossa realidade, né? Até porque a situação que o Brasil vem enfrentando, esse poema é um poema curto, acho que vocês conseguem ler num dia só, né? Mas é muito bonito mesmo. Chama Qual o Morte nome, e Vida, professor? Morte e Vida Severina. Ele Eu começa, tenho o livro. ó, é muito Esse legal. aqui, ó. Só que aí tem um problema, né? Eu tenho uma facilidade para essa leitura porque eu sou pernambucano. E ele trata do Agreste, né, de um retirante, né, do Agreste ao centro de Recife. Então, para mim foi muito fácil. Eu li num dia só. Como a gente, né? Mas olha só, quando vocês observam aqui, ó, desiguais na fisionomia, na cor e na raça. O que lhes assegura identidade. Professor, Oi? desculpa interromper. Eu Pode falar. coloquei o PDF do livro que você falou aqui no chat. Ah, tá, Só para o perfeito. pessoal dar uma conferida depois. Viu, galera? Quem quiser, ó, peguem, façam a leitura, porque esse sempre cai, tá? Olha só. Eu li uma vez, eu não entendi muito bem o livro, quando eu Ó, tinha lido. olha só que interessante, ó. Quando você pega essa obra aqui, Operários, né? Ele está mostrando que o poema, se eu não me engano, o poema começa assim, ó, somos muito severinos, iguais em tudo e de cria, alguma coisa assim, mas pode me chamar Severino de Maria, eu já esqueci um pouco, tá? Mas ele é muito legal. Então, assim, quando você pega aqui, essa primeira questão aqui, desculpa, desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Aí vai entrar aquilo que eu falei para vocês. Como eu já li o poema, eu já vou direto nele. Que aí, ó, ele está na questão, já vou passar para vocês, tá? Ele está na questão B. Ó, somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, que é esse o início do poema. De abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Percebeu? O próprio poema, ele faz essa intertextualidade com o quadro, porque eles são iguais. Deixa eu passar Sobre aqui. desigualdade social, né? Vamos lá, passar aqui. Olha ele mesmo. E agora a última. A última, tá, gente? Olha só que legal. Sobre a intertextualidade, estão corretas, exceto, isso que é o problema, né? Estão corretas, mas, lembra lá da crase? Vocês lembram da crase, galera? Regras, mas tem não vou mudar não, deixa eu ficar quieto. Olha só. Qual que não estão corretas? Qual que não está correta, né? Posso falar para vocês? Pode? Pode. Ó, olha só que legal. A intertextualidade não interfere na construção de sentidos.
esse não aqui, ó, ele já deixa essa questão errada. Trata-se apenas de um recurso estilístico utilizado para deixá-lo mais interessante. Galerinha, é assim, ó, a intertextualidade, deixa eu só tirar aqui, a intertextualidade, por exemplo, se você pegar uma paródia, por exemplo, a paródia, ela muda totalmente o sentido, não é? Quando vocês pegam lá uma música sobre... Deixa eu parar a apresentação aqui, né? Quando eu pego uma paródia, por exemplo, eu tenho lá uma intertextualidade, às vezes explícita, às vezes implícita. Eu trabalhava com o pessoal dos primeiros anos, quando a gente fala das cantigas, né? E aí, não sei se vocês lembram, as cantigas trovadorescas, e aí eu tenho, implicitamente, alguns fenômenos, algumas coisas que a gente faz para poder... principalmente na cantiga de escárnio e de maldizer, para poder falar mal do outro. Então, assim, a intertextualidade, ela vai ter esse trabalho, ela vai modificar, ela vai alterar o sentido do texto, tá? Em alguns casos, a não ser que ela seja uma paráfrase, mas eu não mudo o sentido na paráfrase, eu mudo as palavras. A paráfrase, ela permanece com o sentido. Beleza? Beleza. Ó, Beleza, tio. galera, 8h24, eu sei que ainda falta 6 minutos, né? Vou deixar esse tempo para vocês falarem, porque eu também estou só pó da rabiola. Alguém tem alguma coisa para comentar? Alguma coisa? Pode falar. Professor, o livro que você tinha indicado, A Morte e a Vida Severina, eu tenho ele. Tá, tipo, tem palavras que realmente, como você falou, eu não entendo. Aí eu procuro um dicionário, algo do tipo, para me saber, para entender a leitura. Olha só que interessante, né? Quem já leu Grandes Sertões Veredas, aí, de vocês? Eu não li, mas eu acho que eu tenho. Então, sabe qual é o problema? E aí eu vou falar uma deficiência minha. Inclusive, eu ganhei o ano passado, não, foi o ano passado, eu ganhei uma cópia do Grandes Sertões Veredas. É assim, eu começo a ler, o Grandes Sertões Veredas, ele tem esse problema, ele trabalha com neologismo, que é a criação de novas palavras. Se você vai fazer a leitura e você não conseguir fazer a relação dessas criações, né, dessas palavras novas que são colocadas dentro do livro, você não consegue ler o livro. E aí foi um dos meus grandes entraves, né, desde a época da escola, e eu estou lendo, né, não sei até quando, mas assim, precisa ler hoje. Oi? Isso, esse mesmo. Esse aqui? Daí, este mesmo aí, ó. Esse daí, sabe o que acontece com ele? O Guimarães Rosa, ele é de um movimento literário em que a criação de novas palavras, e aí ele vai entrar no realismo. Eu estou raciocinando devagar hoje, tá, gente? Desculpa. É assim, e aí você tem duas palavras, por exemplo, você tem a palavra ajuda e casa. Aí ele fala ajucasa. Então, se você não tiver atento às palavras que ele vai colocando dentro do livro, você não consegue acompanhar a leitura. E aí entra esse problema, né, que a gente está comentando agora. Para eu poder intertextualizar, para eu poder conseguir relacionar, eu tenho que ter repertório. Entendeu? E aí eu tenho que entender como que é a fala do nordestino, como que é a fala do caipira, né? Como que é a fala, por exemplo, do sulista. Eu tenho que entender como que essas pessoas, como que são as falas dessas pessoas, para que eu consiga entender como isso é colocado na obra. E isso é intertextualizar, galera. É leitura. Voltar ao tema, voltar ao tópico que eu falei no início. Ler, 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 ler e ler. Entendeu? E aí, ó, depois eu posso até passar, eu tenho inúmeros livros em PDF, eu posso passar aí para o pessoal. Quem tiver, eu particularmente, eu gosto dele físico, né? Eu não gosto de PDF, meus olhos não aguentam. Mas é assim. Eu também, acho que é melhor livro. Ele PDF dói bastante a vista. Então, assim, mas é assim, ó, se preparem dessa forma, leiam mais, tentem relacionar tudo que vocês estão lendo com algo que vocês já tenham lido, entendeu? Por que eu falei no meio da aula, eu falei do Renato Russo? O Renato Russo, se eu não me engano,
E aí, o Júlio deve conhecer mais que eu, o Walter, o Renato Russo, ele falava italiano, ele falava francês, ele falava inglês, e ele tinha uma biblioteca dentro da casa dele. As músicas dele, ele conseguia relacionar, e aí eu tratava, por exemplo, de textos filosóficos, textos importantes, e colocava lá dentro da música. Então, se vocês Bilíngue, pegarem... né? Oi? Bilíngue, né? Ele era não bilíngue, multilíngue, né? Porque ele falava acho que 4 línguas. Então, assim, como que eu vou assistir? Quando eu citei, por exemplo, o Faroeste Caboclo, foi mais isso aí. Como que eu vou saber que ele está citando a Bíblia ali se eu não conheço nenhuma passagem da Bíblia? Como que eu vou saber que ele está citando a Via Crucis de Cristo, aquela parte lá do Calvário que ele seguiu para a morte, se eu não conheço? Poliglota, obrigado, Júlio. Poliglota, perfeito. Como que eu vou saber se eu não consigo ter esse repertório anterior, né, para poder relacionar? Galera, é assim, ó. Eu vou pegar vou pegar aqui o Walter e o Júlio que está aí. Se vocês pegarem pelo menos uns livros de filosofia, uns livros de literatura, filosofia ela está totalmente ligada à literatura, cara. Então você consegue relacionar a nossa literatura do século XVIII, XIX com a filosofia, com os filósofos de outros séculos. Então, se atentem a isso aí para adquirir repertório. Perfeito? Perfeito. Posso liberar vocês, porque eu estou só o pó da rabiola, sério mesmo. Professor, eu só tenho que dar um recadinho, rapidinho. Referente sobre a aula amanhã. Bom, gente, amanhã tem aula de artes com a professora Marta, formada na Belas Artes, atriz e pedagoga maravilhosa. Ela vai falar sobre arte nacional, muito importante. Todos estão convidados. Quem não está no grupo do WhatsApp e quem entrar, eu vou colocar o número no chat. Obrigada, Nildo, pelo tempo. Melhoras. E é isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Espero ter contribuído, né, gente? Espero ter contribuído um pouco aí com vocês. Se atentem aí a estudar, se manter aí, pelo menos, focado um pouco aí nos estudos, para não perder tempo mesmo. E fiquem com Deus, né? Porque agora eu vou fazer, sabe que eu vou tomar uma sopa. Só Jesus no campo. Vai lá, bichinho. Legal, bela aula. Se cuida. Valeu, Nildo. Obrigado. Obrigada, Nildo. Foi tudo. Valeu. Vocês, Tchau, gente. Obrigada por tudo. Amanhã todos estão convidados para a aula da Martinha. Martinha, obrigado. Obrigado, pessoal. Estaremos aí. Tchau, falou, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, Nildo. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. É hora de